Bom, agora são 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Como essa medida que pune os invasores de terras e de outras propriedades no Brasil pode trazer segurança jurídica no campo e também nas cidades? Bom, é o tema da minha conversa com o consultor de agronegócio, Celso Ricardo. Celso, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, mais uma vez, satisfação em falar com você. Projeto importante para o agro, mas que divide muitas opiniões. O que você pode falar para a gente sobre isso? Boa noite, Thiago. Prazer estar contigo aí de novo. Realmente traz para o setor do agronegócio a nível de Brasil uma certa tranquilidade, até porque que os movimentos, essas ações que existem ao longo, dos anos em termos de invasão de terra sempre trazem prejuízos e até situações mais sérias, tanto para invasores como para os proprietários rurais. Então traz uma tranquilidade, porque aquele que tem a sua propriedade, mesmo que ele não tenha naquele momento uma atividade completa da sua área, ele está planejando, conseguir subsídios para que ele possa desenvolver a sua área de uma maneira total e tornar ela ainda mais produtiva. Só que a maneira como é feita no Brasil, em termos desse ou daquele governo, quando assume ou não assume, ela torna-se um ato criminoso de um impacto muito grande. Então, essa decisão da Câmara dos Deputados já é um passo para que nós venhamos a normalizar essa situação, tanto no campo como na área urbana, e aí trazer mais tranquilidade até para uma tomada de decisão, seja para desapropriar ou não a terra, sendo que nós temos uma legislação e ela tem que ser cumprida, né? Sem dúvida nenhuma, né, Celso? Agora, essas opiniões aí são colocadas pelos parlamentares ligados à FPA. Os governistas não concordam, tanto que teve 120 votos ontem contra essa medida, apenas uma abstenção, 366 votando aí favorável. Foi uma sinalização, mais uma vez, para o governo de que essa frente tem muita força. Agora vai para o cenário com um viés totalmente diferente. O que nós podemos esperar disso lá? Passa ou pode ser travado essa medida, hein? Eu acredito, Tiago, que vai ser aprovado no Senado da mesma forma. Nós estamos falando de um ato de segurança nacional, né? E quando nós falamos de famílias, eu acredito assim, eu por ter uma experiência na área de produção, agrícola e agropecuária, de uma maneira geral, entendo que famílias que buscam, uma oportunidade, um pedaço de terra, se o governo tiver, o total interesse de regulamentar uma situação como essa, nós precisamos entender que o Brasil tem 16% da sua área composto de terras degradadas. Eu acho que, mediante o número de pessoas que buscam oportunidade para produzir alimentos, e eu acho que isso é muito justo, nós temos condições hoje, a nível de governo, de investir nessas terras, tornar elas produtivas. E nós temos áreas, sim, que são áreas negociáveis até para uma reforma agrária. O que não pode acontecer, independente de ser governo A ou B, situação ou oposição, uma visão de tentar regulamentar uma invasão de terra da maneira que acontece no Brasil. Aí nós estamos fomentando um ato que pode ser considerado criminoso, pode chegar até vias de fato que comprometa a vida humana, e eu acho que nessa situação, aqueles que votaram de forma contrária à aprovação do projeto estão, de uma certa forma, criando cenários favoráveis e incentivando até que esses atos de invasão aconteçam. O Brasil tem condições, a partir da sua estrutura, de uma maneira geral, de toda essa extensão territorial que tem, de acomodar todos aqueles que buscam uma oportunidade. E a situação de invasão de terras, da maneira que é feita, ou que está sendo feita, não é o caminho, até porque nós estamos falando de vidas humanas e estamos falando de propriedades rurais ativas que alguns grupos acham que têm o direito de invadir. Eu acho que o projeto, muito bem aprovado na Câmara dos Deputados e com certeza no Senado Federal será aprovado também. Pois é, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, Celso, aproveitando a sua participação aqui com a gente. Nós vimos também, antes de eu chamar você, esse projeto que pode até aliviar um pouco mais as dívidas dos produtores gaúchos. Como que você analisa essa proposta que está sendo analisada também pela Câmara? Essa questão da análise do crédito de custeio, Tiago, essa anistia, ela é pertinente, levando em consideração que nós temos uma safra comprometida e nós tínhamos parcelas a serem pagas até o final de 2024. Mas o que me preocupa é essa suspensão do pagamento do crédito de investimento e comercial para 2 anos. Nós precisamos entender que uma propriedade rural, hoje, nas condições climáticas que nós temos,
as probabilidades de outros eventos climáticos acontecerem são muito grandes. E aí nós estamos falando de quebra de safra ou até mesmo um outro cenário devastador como esse. 2 anos é muito pouco para tu te reestruturar novamente. Muitos perderam maquinários, implementos agrícolas, vão ter que comprar tudo de novo. Nós vamos ter uma linha de crédito sobre uma linha de crédito, juro sobre juro, e nós estamos falando de uma próxima safra. Na realidade, um período e meio para que esse produtor consiga captar recursos de novo, honrar esses compromissos e ainda pagar aquele que entrará em vigor novamente. Eu acho que para todas as questões do campo, nós temos que falar em termos sempre, a minha ideia, a partir de uma análise geral, de 5 anos. 5 anos me dá o direito ou a capacidade de eu ter uma safra sobre a outra, equilibrar as dívidas que eu tenho para poder honrar novos compromissos. Eu acho que a anistia do decusteio foi bom, mas dos outros 2 anos é um prazo muito curto para o produtor se organizar. Tá certo. E o que nós podemos esperar daqui para frente, então, dessas ações aí do Congresso? Elas já atendem todos os anseios dos nossos produtores ou precisa de medidas mais efetivas aí para amenizar a situação lá no Rio Grande do Sul? Lá, questão de enchente, mas em outros estados, como Mato Grosso do Sul, a seca, que já é totalmente adverso, já preocupa principalmente a produção de milho. Aí você vai atender um lado e o outro vai ficar de fora, situação muito complicada, né? Tiago, a gente já está acompanhando aí na questão da área do Pantanal, né, do meio do país, Mato Grosso do Sul, uma seca nunca antes vista. Os efeitos climáticos estão acontecendo pelo Brasil inteiro. Nós tínhamos 4 elementos muito fortes no Brasil, que era o clima, a água, o solo e o próprio produtor rural, que realmente seguravam as pontas em termos de produtividade, produção e produto. Essa realidade está acabando, o produtor já está com a rentabilidade baixa, o clima está causando estragos. E eu acho que o Brasil ele precisa simplificar. Se nós pegarmos a legislação, e aí nós vamos para crédito rural, né? Nós vamos para seguro agrícola, seguro rural, é uma burocracia muito grande. E eu estava acompanhando os Estados Unidos agora, a Farm Bill, a simplificação da legislação é o caminho. Nós temos que reduzir a burocratividade, a burocracia, desculpa, e fazer com que as ações sejam tomadas de uma maneira mais rápida, para que esse produtor a nível nacional tenha como se estabilizar novamente, retomar as atividades e organizar a sua vida financeira. No Brasil, a legislação é muito complexa, às vezes as empresas encontram dificuldades para entender e a burocracia torna difícil o acesso aos subsídios ou às linhas que existem para que o produtor possa se organizar. Eu acho que o Congresso Nacional agora tem que montar uma força-tarefa para simplificar essa legislação, né, e trazer condições para que esse produtor que vai seguir vivendo, né, as catástrofes climáticas daqui para frente, tenha condições de se organizar de uma maneira mais rápida e garantir a produção de alimentos, tendo em vista que o Brasil, né, no mês de abril, atingiu um recorde de exportação, o agronegócio foi responsável com 49% das exportações, mas essas dificuldades em termos de rentabilidade e produtividade daqui para frente tendem a ficar cada vez mais agressivas e o produtor com a sua operação dentro da propriedade rural comprometida.